Pesquisação. Não há certeza sobre quem seria seu criador. Muitas vezes atribui-se a criação do processo aos trabalhos de Kurt Liu em 1946, em um contexto de pós-guerra, dentro de uma abordagem de pesquisa de campo experimental. É difícil de definir a pesquisação por duas razões interligadas. Primeiro, é um processo não natural que se apresenta sob muitos aspectos diferentes. Segundo, ela se desenvolve de maneira diferente para diferentes aplicações. Segundo Thailand, a pesquisação é um método de investigação social fundamentado em evidências, no qual a pesquisa é planejada e conduzida em estreita colaboração com uma prática ou na busca da solução de um desafio coletivo. Nesse processo, os pesquisadores trabalham de forma cooperativa ou participativa com os indivíduos envolvidos na situação ou problema em questão. Resumindo, a pesquisação é um método de condução de pesquisas aplicada, orientada para a elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Caracteriza-se por focar em ações práticas, na resolução de problemas reais e na implementação de mudanças práticas. Também foca-se na colaboração ativa entre pesquisadores e participantes, garantindo assim uma compreensão profunda da situação. Outra de suas muitas características é a de provocar mudanças sociais e transformar situações para melhor. Aplicações práticas do método. As entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas podem ser usadas para coletar informações qualitativas dos participantes, permitindo que eles expressem suas opiniões, experiências e perspectivas. Questionários, por sua vez, podem ser usados para coletar dados quantitativos de um grande número de participantes, permitindo assim análises estatísticas. Outras aplicações são as técnicas de análise de conteúdo, para analisar dados qualitativos, como transcrições de entrevistas ou anotações de observações. As técnicas de análise de conteúdo podem ser úteis para identificar temas e padrões. Também há a avaliação de impacto. Após a implementação das ações, a pesquisação pode incluir métodos de avaliação para medir o impacto das mudanças implementadas. Uma situação onde pode-se usar este método é na melhoria da educação em escolas, onde os professores colaboram com pesquisadores para identificar problemas de ensino-aprendizagem, para assim implementarem mudanças em seus currículos. Outra situação é no desenvolvimento de políticas públicas, onde funcionários públicos e pesquisadores podem colaborar e analisar dados e informações, para assim desenvolver políticas públicas mais eficazes. Outras situações onde tal método pode ser utilizado: a melhoria de gestão de projetos de uma organização. Equipes de projeto podem trabalhar com consultores de pesquisa para identificar falhas na gestão e implementar novos processos, acompanhar o desenvolvimento por meio de revisões regulares e análise de indicadores-chave. Outra aplicação é no desenvolvimento de programas de inclusão social, onde organizações sem fins lucrativos podem colaborar com pesquisadores para criar programas que promovam a inclusão de grupos marginalizados, usando técnicas de pesquisa para avaliar o processo ao longo do tempo. Ex post facto. O termo ex post facto tem origem no latim e significa depois dos fatos. Ele é usado para descrever estudos que observam eventos ou fenômenos após sua ocorrência. Ou seja, é o tipo de pesquisa em que o pesquisador não realiza um experimento, mas em vez disso ele observa dados sobre eventos passados, o que difere bastante da maioria dos estilos de pesquisa. A pesquisa ex post facto é um tipo de estudo que analisa eventos que ocorreram no passado sem intervenção direta do pesquisador, normalmente para identificar relações e causas sobre os eventos. Em outras palavras, ele costuma ser um estudo de causa e efeito, porém sem utilização de experimentos. Entre as principais características está a observação de eventos passados, pois ela não possui caráter experimental, ela é totalmente focada na análise de dados. Portanto, a segunda característica principal é que não há um controle experimental, ela não se baseia na observação de eventos presentes. Portanto, as variáveis da pesquisa não podem ser controladas ou manipuladas. O observador não tem agência sobre a coleta de dados. Outra característica bastante óbvia é a natureza retrospectiva. A pesquisa ex post facto é totalmente focada em dados que são coletados quando os eventos de interesse já
terminaram. Ou seja, não existe simultaneidade entre a pesquisa e os eventos pesquisados. Uma característica negativa da pesquisa ex post facto é a limitação na inferência de causalidade. Devido à falta de controle experimental, é difícil estabelecer com certeza que uma variável causou a outra. Falta de controle sobre as variáveis independentes. Isso significa que é muito difícil na pesquisa ex post facto determinar quando um evento ocorreu por causa de uma coincidência ou por causa de uma causa. É difícil você isolar os fatores para descobrir as circunstâncias que realmente importam. Não existe algo similar a um grupo controle, por exemplo. Por fim, uma última característica da pesquisa ex post facto é que ela é adequada para estudar eventos complexos. A abordagem de pesquisa dela ela é útil para investigar eventos complexos ou situações na qual a manipulação experimental não é viável. Por exemplo, estudos históricos ou estudos meteorológicos, onde dificilmente existe algo experimental. Como já discuti, algumas das aplicações da pesquisa ex post facto seriam análise de causa e efeito, comparação de dados para traçar, com base em eventos e fenômenos, as relações de causalidade, e outra utilização seria as pesquisas descritivas. Por conta da falta de caráter experimental, a pesquisa ex post facto é melhor para pesquisas onde a descrição é mais importante do que o experimento. Outra área da pesquisa ex post facto são as pesquisas de campo, em que em vez de realizar um experimento prático, você coleta dados em um ambiente para registrar informações, como é o caso de coletas de amostras ou de documentos. Por fim, aqui estão algumas das situações de uso da pesquisa ex post facto. Uma das principais áreas que usa esse tipo de pesquisa são as ciências sociais em geral, como história, sociologia ou ciências econômicas, porque ela é ideal para investigar os eventos históricos, como guerras, revoluções e recessões econômicas. Não existe um caráter experimental nessas áreas, então elas são as que mais beneficiam da pesquisa. Outra área que utiliza bastante a pesquisa ex post facto seriam as áreas de medicina e saúde, porque elas analisam os fatores de risco de doenças com base em históricos médicos e dados de paciente. Pois a pesquisa de doenças e relação com o histórico médico, ela se enquadraria na pesquisa ex post facto. A área em que a pesquisa ex post facto é bastante importante é na psicologia, pois através desse tipo de pesquisa pode-se realizar uma análise de traumas ou como experiências de vida influenciam no quadro mental de uma pessoa.